Olá, tudo bem com você? Eu tô bem e espero que você também. Eu me chamo Débora, sou biomédica esteta e hoje eu vou contar sobre a minha experiência no início da carreira. Eu não passei aperto no início da carreira, mas isso não significa que foi fácil. Quando eu comecei o meu estágio, eu não sabia absolutamente nada, mas nada mesmo de estética. Eu tinha tido apenas um módulo na pós e o assunto foi anatomia e fisiologia. Então, quer dizer, tinha nada a ver com estética, não tinha nada específico, né, para começar já a trabalhar. A primeira técnica que eu aprendi no estágio foi a carboxterapia, que consiste na aplicação de gás carbônico medicinal para o tratamento de disfunções estéticas, como celulite, gordura localizada, estrias, olheiras. E aí, quando eu vi que eu tinha que furar as pessoas, eu fiquei um pouco nervosa. Porque na minha época de faculdade, a gente tinha aula de coleta e eu não queria fazer coleta de jeito nenhum, porque eu não queria furar ninguém. E eu tive que fazer uma coleta para não ser reprovada, né, na matéria. Bom, enfim, contei isso pra vocês só pra vocês entenderem o porquê que eu não queria furar as pessoas, né? E lembra que na época que eu fiz a pós-estética nem era nem de longe uma habilitação do biomédico. Quando eu cheguei no estágio, a menina que estava me ensinando a carboxterapia, ela estava se desligando da empresa e eu tinha só dois dias para aprender a técnica. Antes dela ir embora. Então fiz em todas as meninas da clínica, inclusive em mim, para eu saber qual era a sensação, para eu poder passar, né, para os clientes também. E aí chegou o dia de eu fazer o meu primeiro atendimento sozinha. E aí era uma mistura assim de ansiedade, medo, insegurança e mais um monte de coisa. E eu nunca vi uma sessão de carboxterapia ser tão longa. Para mim pareciam dias, mesmo que tenham se passado somente alguns minutos. Eu tremia muito, assim, era uma coisa bem assustadora pra mim. E aí depois que eu terminei o meu atendimento, eu senti aquela sensação, assim, sabe, de relaxamento nos ombros e nas costas, e eu me toquei que eu tava realmente bastante tensa, mas a gente sabe que o primeiro atendimento é assim mesmo e nunca é um dos melhores, né? E aí, com o tempo, eu fui aprendendo todos os procedimentos que tinham na clínica, eu fazia nas meninas o treinamento. E aí, quando eu tava já dominando a técnica, aí sim eu começava a atender as clientes. Eu sempre procurei ler muito sobre os procedimentos para poder entender melhor as técnicas, né, que tinham lá na clínica onde eu estagiava. Se eu podia fazer associação de tratamento, quais os riscos que tinham, as indicações e contraindicações daqueles tratamentos, e algumas dúvidas eu acabava tirando sempre na pós. E eu aprendi muita coisa na prática, né? A minha pós ela foi bem fraquinha, como eu já falei pra vocês, porque a minha turma foi uma das primeiras, né, a ter habilitação na estética. Então, o curso tinha realmente algumas falhas. E eu tinha muito medo de fazer alguns procedimentos, principalmente os injetáveis, porque eu não tinha muita base, né? Eu só tinha prática. E só isso não basta. A gente sempre precisa da teoria também. A gente sempre tem que fazer as duas coisas, porque não adianta você saber aplicar se você não sabe o que tá fazendo, né? E aí eu lembro que uma das meninas que trabalhava lá deixou eu fazer a aplicação de enzima intramuscular nela para eu poder praticar. E ela teve uma reação alérgica e eu nem sabia que isso era possível. Imagina, enzima? Como assim alergia? Quando ela me contou que ela teve essa reação alérgica, eu fiquei um pouco nervosa, assim, meio desesperada, porque eu não sabia o que fazer. A minha sorte é que tinha uma menina lá mais experiente e ela me ensinou que isso realmente poderia acontecer, como identificar, né, como evitar e como lidar nesses casos. E aí, vocês podem me perguntar se eu fiquei com medo depois disso. É claro que eu fiquei, né? Eu não queria nem mais aplicar, porque eu fiquei pensando, tá, se acontecer uma vez, pode acontecer de novo. Será que eu vou saber lidar? Será que eu vou saber o que fazer? E aí, claro, aprendi que podia trocar ativo, substituir a mescla, enfim. Fiquei um pouquinho mais segura. Mas não eu acabei realmente precisando fazer cursos, enfim. Essa mesma menina que eu fiz a intramuscular, uma das aplicações, eu deixei ela com um roxo enorme. Eu nem sabia que podia ficar roxo também. E eu fiquei preocupada, porque eu falei, sei que eu não fiz nada errado. Por que ela ficou com esse roxo? Aí fui atrás também de entender por que aconteceu. Enfim, se eu poderia ter feito alguma coisa errada. Aprendi que é normal, que pode acontecer mesmo. E uma outra vez também, uma última experiência que eu vou contar pra vocês,
é que eu fiz radiofrequência num cliente. No dia seguinte, ele apareceu lá com uma casquinha no rosto, assim como se tivesse ralado. E eu não estava entendendo, porque eu já tinha feito bastante tempo, já tinha feito bastante esse procedimento e eu não conseguia saber o que estava acontecendo. E aí, depois de muito tempo, depois de muito conversar com ele, eu descobri que ele estava usando um sabonete que deixava a pele sensível ao calor. Então, realmente não foi um erro meu. Foi uma falta de informação, ele acabou não passando para mim que ele usava esse sabonete e aí eu não tinha como saber que isso poderia acontecer para poder orientá-lo a não utilizar, né, alguns dias antes da sessão. Então foi mais uma coisa que eu aprendi. Então assim, muita coisa eu aprendi no estágio, mas aprendi muita coisa mesmo. Hoje eu ensino bastante os colegas que estão estagiando comigo o máximo que eu posso, para que eles saibam os riscos dos procedimentos e como lidar nos casos da intercorrência, porque não adianta saber fazer se você não sabe o que você está fazendo, né? O porquê que você está fazendo, o que pode acontecer e como lidar em cada situação. Eu tive que aprender muitas vezes na prática, infelizmente não necessariamente errando, mas acontecendo assim como fala, esses efeitos, não posso nem colocar como efeito adverso, porque você deixar um roxinho, por exemplo, numa intramuscular é normal, mas eu não sabia. Uma reação alérgica numa intramuscular, aí sim já é uma intercorrência, uma coisa que eu não sabia, eu precisei aprender, precisei perguntar, me informar, aí que eu fui entender que realmente existe risco de alergia, que tem que tomar cuidado. Inclusive eu falo isso pra vocês em vários vídeos do canal, se não me engano eu conto isso em 2 vídeos, então isso é importante. Eu sempre falo da ficha de anamnese, que é uma outra coisa muito importante, como foi o caso desse moço que ficou com a casquinha no rosto, ele usava um sabonete que era contraindicado. Uma coisa simples que não foi comentada, né, e infelizmente acabou ocasionando aí como se fosse um raladinho. É uma queimadura, mas não é uma queimadura grave. Eu sempre falo pra vocês, não é só no começo. A gente sempre tem que ter cautela todos os atendimentos, mesmo que você já esteja trabalhando na área há trocentos anos, cada atendimento pode acontecer uma coisa diferente, né? Eu falo, cada atendimento é um atendimento. Então a gente sempre tem que estar prestando atenção e tem que fazer aquele procedimento como se fosse a primeira vez, porque quanto mais cautela a gente tem, menor é o risco de ter uma intercorrência. Pode acontecer? Pode acontecer, infelizmente, mas se a gente toma todos os cuidados, os riscos são mínimos, né? E a gente acaba diminuindo bastante a chance de dar alguma coisa errada. Eu contei um pouquinho da minha experiência no começo da carreira, citei alguns fatos aí pra gente não deixar o vídeo muito longo, pra vocês não ficarem cansados também. E se vocês quiserem saber mais sobre as minhas experiências no começo da carreira, algumas coisas pelas quais eu passei, deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que possível, e se der eu também faço um vídeo contando mais sobre a minha experiência, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não fiquem tristes porque logo mais eu estou de volta. Um beijo e até o próximo vídeo.